eu me sentia assim muito, aquilo me remexia todo o meu ser, porque eu me sentia muito assim, eu não consigo ajudá-los. Mas à medida que eu fui estudando a doutrina, que eu fui entendendo o que se passava ali, e que o que se passa nos hospitais, o que se passa em determinados lares, eu percebi e me resignei com o fato de isso pode acontecer comigo numa próxima encarnação, que pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo das atitudes que nós tomarmos nessa encarnação. E passei a entender aquelas crianças, passei a entender aquelas famílias. E aí sim eu pude ser caridosa com elas. Como? Fazendo o meu papel de médica, fazendo o meu papel de ministrar a medicação, de orientar uma fisioterapia, de orientar uma fono e passando para as mães, passando para irmãos, para pais, o conhecimento que eu tenho da doutrina. E aí muitas vezes no início assim com cautela, com tato, tá? Algumas não aceitam, mas respeitam. Mesmo aquelas de religião mais assim rigorosa nos seus dogmas, tá? O consolo que elas recebem quando elas escutam alguma explicação faz com que elas... Nunca ninguém me esconjurou, nunca ninguém saiu desesperada, nunca ninguém deixou de voltar ao consultório, porque eu converso com elas sobre a possibilidade, tá? Explicando, tentando explicar na medida das limitações intelectuais de cada uma. Então, essa foi a forma que eu achei de praticar ali a caridade, tornar mais amena a vida daquelas crianças. Porque se eu consigo constituir uma família mais serena em relação ao que está acontecendo ali, aquilo reflete naquele espírito que está num corpo todo limitado. E aquela criança também fica mais serena, menos revoltada, menos agressiva. Então, cada um de nós tem que pensar como é que eu posso auxiliar. Cada um de nós, ao visitar um amigo doente, um vovozinho que está acamado dentro da família, nós não devemos nos afastar das pessoas que nos dão trabalho. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar delas. São elas que estão ali precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio, que nem sempre é material. Muitas vezes é uma companhia, por uma hora que seja, de uma tia idosa, que está lá parada, ninguém chega perto dela, e que a gente chega lá e vai bater um papinho. Eu tenho uma tia, hoje eu estou cheia de exemplos pessoais, né? Mas eu tenho uma tia que ela está falando muito mal, ela está acamada há muito tempo, e eu vou realmente todos os dias na casa dela, porque eu tenho uma série de afazeres que eu tenho, são 2 pessoas idosas. Mas algumas vezes eu estou muito cansada, muito cansada. E aí eu sento na sala e fico vendo televisão, ela está lá no quarto. Ela está lá no quarto, deitada, e eu estou lá na sala, vendo televisão, batendo papo com a outra tia. Daqui a pouco ela começa a dar uma crise de tosse. Ela começa e tosse. E no início eu não percebi o que era. Depois de algum tempo, a gente foi perceber que quando ela começava a tossir, era a forma dela dizer assim, alguém vem aqui, me dá um xarope, me dá uma água. Ela ouvia a voz das pessoas na sala vendo televisão. E aí, o que a gente fez? Aos pouquinhos, a gente foi se policiando mesmo, se trabalhando. Para, ao invés de ver televisão lá na telona, grandona da sala, ir lá para o quarto e ver na telinha lá de 14 polegadas, que é a que está no quarto dela. Isso prejudicou algum de nós? Não. Só que isso traz um sorriso daqui a aqui no rosto dela. Isso não é caridade? Ela não precisa, materialmente ela não precisa nem de mim, nem de minha irmã, nem de ninguém. Ela é uma pessoa totalmente independente financeiramente e totalmente dependente, tá, no corpo e nas emoções. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente lida com as pessoas, tá? A gente tem que errar, a gente vai errar, mas vamos nos policiar para tentar corrigir esses erros. A caridade ainda não se ensoberbece. Quando eu estou contando assim exemplos pessoais, tá? Eu não estou aqui querendo que vocês falem assim, nossa, ela é boa pra caramba.
Deixei de cometer esse erro, tá? Mas cometo outros. Eu apenas aprendi com a tosse dela o que ela estava querendo dizer, mas com certeza cometo outros. Cometo outros quando saio irritada da casa da minha mãe, tá? Porque minha mãe resolveu implicar comigo. Aí, ao invés de eu falar, meu Deus, ela tem 79 anos, não. Aí eu entro no jogo dela e me irrito com ela. Então, a gente vai cometendo erro todos os dias. Mas o importante é a gente tentar identificar e corrigir. A caridade não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Eu acabei de falar de irritação, né? A forma mais fácil da gente perder a razão é no ato de se irritar. Por isso que a gente tem que exercitar paciência, tolerância. É muito complicado, porque às vezes a gente passa por situações que a vontade que a gente tem na hora é de sair gritando, a gente vê injustiças, e às vezes cometem injustiças conosco, que a vontade que a gente tem é de ter uma reação imediata àquilo, com agressividade, com irritabilidade, com impaciência. Por isso é tão importante a gente exercitar paciência. E exercitar a paciência em todos os locais onde a gente tiver convívio. Se a gente conseguir exercitar a paciência, a gente vai deixar de ser impaciente. E deixando de ser impaciente, a gente vai se tornar menos irritado. Deixando de ser menos irritado, a gente vai ser mais tolerante. Conosco, com todo mundo. E a gente tem que aprender também a questão de não julgar, não apontar, não condenar. Porque se nós sabemos que somos muito pequeninos, que somos tão frágeis, que somos tão falíveis, se nós pedimos no fim de cada dia ou durante o decorrer do dia a tolerância de Deus para com nossos erros, nós não pedimos perdão quando nós erramos? Por que temos que ser tão intolerantes com o erro dos outros? Por que temos que viver julgando o nosso próximo, quando muitas vezes cometemos os mesmos erros? Devemos deixar nosso orgulho de lado, nossa vaidade, nosso egoísmo, achando que nós somos assim o máximo. Devemos deixar de parar de olhar para o nosso próprio umbigo e parar e ver quais são os meus erros. Aquela história da gente olhar para o espelho e, ao invés de apontar o erro do meu vizinho, o erro do meu patrão, o erro do político que está ali, olhar e se conscientizar quais são os meus erros. Ao deitar, fazer um balanço da nossa vida, onde erramos, onde eu posso me modificar, como eu posso me tornar uma pessoa melhor amanhã. Esse é o mecanismo da reforma íntima, da modificação que cada um de nós tem que fazer em seu próprio espírito. A verdadeira caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós, da doutrina espírita, sabemos que tudo tem sua hora. Não adianta eu tentar viver o amanhã, porque eu não sei se ele vai chegar. Eu não tenho certeza. Eu não sei se daqui a meia hora eu vou estar aqui entre os encarnados. Então eu tenho que aprender a viver o momento, a curtir, tá, o momento que eu estou vivenciando. A procurar modificar os erros que eu posso modificar hoje. E não ficar fazendo planos assim, não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou parar de fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, no ano que vem eu estou projetando isso. Eu não sei se eu vou estar aqui, nenhum de nós sabe. Então vamos viver o hoje, vamos procurar modificar o hoje enquanto temos tempo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, mas a maior destas é a caridade. Então, no decorrer dessas palavras de Paulo, nós falamos sobre mudança íntima, humildade, sobre as obras que devemos fazer para poder dar o exemplo, sobre doação desinteressada, sobre resignação, sobre bondade, sobre prudência,
sobre fé raciocinada, sobre tranquilidade, justiça, amor ao próximo. Mas nós só vamos realmente conseguir exercitar tudo isso quando a gente tirar de dentro da gente o egoísmo. E quando a gente perceber que somente através da constituição de uma família universal a gente vai conseguir transformar esse planeta e transformar o mundo, transformar os outros, um crescente, né? Os outros planetas vão evoluindo, a Terra vai evoluindo, nós temos que ir evoluindo juntos para que aos pouquinhos a gente vá conseguir realmente se tornar a semelhança do Pai. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, não reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele está indo nesse ou naquele abrigo para poder dar alimento para um ou para outro. Não se reconhece o verdadeiro espírita pela doação de cesta básica, não se reconhece o verdadeiro espírita porque se ele deu enxoval para uma mulher grávida. Não é isso que vai fazer da gente um verdadeiro espírita. Se eu tiver acesso aos conhecimentos da doutrina espírita, se eu tiver acesso à verdade absoluta que está aqui, que os espíritos vieram nos ditar, vieram nos explicar, eu tenho que domar as minhas más inclinações. É o conhecimento básico que eles nos trouxeram. Você é imperfeita, se modifica. Deixa de ser vaidosa, deixa de ser orgulhosa, deixa de ser egoísta. Tá? Tenha pressa, sim, porque essa encarnação é curta, diante de uma eternidade da vida do espírito. Então, tenha pressa para fazer essas modificações. Mas não se desespere. Não se desespere, porque haverá outras possibilidades.